Bom dia, Movimento Renascer com Maria. Estamos aqui hoje para mais uma partilha do Evangelho. E o Evangelho de hoje é um dia de festa, né, para a igreja. A gente comemora o nascimento de São João Batista, apontado, né, por nosso Senhor Jesus Cristo como o maior homem nascido de mulher, né? Então, um santo aí muito importante para a nossa igreja e para a construção da nossa fé. E hoje o Evangelho narra justamente esse nascimento, né? Primeiro eu queria fazer aqui uma reflexão de que o Evangelho não nos fala isso, mas é bem provável, né, que Nossa Senhora estivesse ao lado da sua prima, né, Santa Isabel, durante esse nascimento, porque Nossa Senhora vai visitar Isabel e o Evangelho fala que ficou mais ou menos ali com ela 3 meses, né? E o anjo, quando visita Maria, ele fala que Isabel estava já grávida de 6 meses. Então, né, a gente pode perceber que ali, durante o nascimento, né, de João Batista, Nossa Senhora estava presente. Então também estava presente ali o Verbo, né? O Verbo encarnado. Estava ali assistindo esse nascimento. Então a gente já percebe que Deus concede, né, uma graça muito grande a João Batista. E os sinais, né, que vão precedendo a chegada de João indicam que ele vai ser um grande profeta. Tanto é que é falado no Evangelho que os vizinhos ficavam espantados e se perguntavam, né, o que será desse menino? Tão grandiosos eram os sinais dessa chegada. E a gente pode perceber que tem um fato muito interessante, né, nesses anúncios do anjo Gabriel, tanto para Nossa Senhora quanto para Zacarias, né, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o nascimento de João Batista. Eles têm muitas semelhanças, mas também têm algumas diferenças. A primeira diferença, as semelhanças são meio óbvias, né? Um anjo aparece, anuncia a chegada de um bebê que para os homens era impossível de chegar, de uma graça suprema, né? A virgem conceberá, do outro de uma mulher já idosa, considerada estéril, enfim. Mas eu queria ressaltar uma diferença. Zacarias, quando ouve, né, aquele anúncio do anjo, ele faz uma pergunta. Assim como Nossa Senhora também faz uma pergunta logo depois do anúncio, né? A pergunta de Zacarias é como se fosse uma pergunta de incredulidade, né? Ele diz: de que modo saberei disso? Ou seja, ele ainda, um anjo apareceu para ele, anunciou em um lugar sagrado, ele estava servindo no templo, né? Mas ele ainda não sabe disso, né? Ele não confia. Ele, ele pergunta ao anjo: e aí, como é que eu vou ter certeza? Eu ainda não tenho essa certeza. E por causa disso, né, o anjo responde que ele é o enviado de Deus e pela desconfiança de Zacarias, ele vai sofrer um castigo. E quando a gente ouve, né, Deus falando de algo, de algum castigo, de alguma questão assim, a gente se assusta um pouco, né? No caso de Zacarias, ele ficou mudo, né? Até uma certa hora que a gente vai ver ali na frente, mas a gente estranha um pouco. Primeiro, eu quero dizer que nem tudo, né, que acontece de ruim no mundo é um castigo de Deus. Tem muitas vezes isso entra na nossa cabeça, né? E era até um pensamento judeu. As pessoas perguntaram para Jesus no Evangelho: ah, quem pecou? A mãe ou o pai daquela criança para um menino nascer
surdo, mudo, enfim, com algum problema de saúde, enfim. E Jesus fala que não é assim, que não é um castigo, nem todo mal que acontece é um castigo, né? O mal, na verdade, ele se encontra muito, né, na origem do próprio ser humano, numa, numa ausência de Deus, num buscar ser independente de Deus. A origem do mal no mundo vem de nós querermos, né, sermos como deuses e acabarmos por afastar, né, não afastar Deus, na verdade, nos afastarmos de Deus, porque Deus permanece, né, amando sempre, mas nós nos afastamos. E aí acontecem diversos maus, né, no mundo, e é por isso que entra o plano de salvação de Deus. Mas algumas vezes Deus usa dessa pedagogia, né, do castigo. E aqui com Zacarias foi isso, né? Zacarias pergunta de que modo eu vou saber disso, e ele sofre ali uma punição, né, de não poder falar. E a gente depois vai perceber que essa punição, na verdade, assim como todas as vezes que Deus nos pune, é para o nosso bem. E isso provoca em Zacarias uma conformidade com o amor de Deus, né? E tanto é que na hora de escolha, né, do nome, dos vizinhos, parentes, queriam todos colocar o nome dele, né, Zacarias, no filho, mas ele agora não, agora ele se submete. Ele se submete à vontade de Deus, ele tem plena confiança do que aquilo que Deus disse para ele é o que deve acontecer. E ele não escreve, ele se chamará João. Não. Ele escreve, seu nome é João. Não sou eu que estou dando o nome do meu filho. Deus já deu o nome para ele. Ele não vai se chamar. O nome dele é João. Deus já escolheu, né, o nome dele. E eu me conformo a essa vontade de Deus. Eu me submeto à vontade de Deus. Então você vê que o castigo, nesse caso, em todos os casos, né, quando Deus o usa, ele sabe que é para um bem maior e um crescimento nosso. De novo, não é todo mal no mundo que é um castigo de Deus, mas às vezes Deus usa essa pedagogia para nos ensinar alguma coisa, né? E aí a gente vai para a pergunta de Nossa Senhora, que se você ler rápido, parece que é similar. Nossa Senhora vai dizer, como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? A princípio parece similar, mas se você ler com calma, né? Como é que vai ser isso? Ou seja, ela já tem certeza que vai acontecer. Ela já sabe que vai acontecer. Isso vai ser. Não é como eu vou saber que isso vai... Não, isso vai acontecer. Mas como? Mas a certeza de que vai acontecer ela já tem. Ela pergunta o como para se conformar à vontade de Deus. Então, o que o anjo falasse que ela deveria fazer, ela faria. Aqui que está a intenção, né, do coração de Nossa Senhora nessa pergunta. A intenção dela já era se conformar totalmente à vontade de Deus. Ela queria saber o como, não por mera curiosidade, mas é porque ela queria, ela tinha vontade de fazer exatamente o que Deus mandasse. Então, se o anjo falasse para ela, não, você vai se casar com José e depois de 1 ano você vai ter um filho, ela, ok, é assim que vai ser e pronto. E aí o anjo vai explicar para ela como se dará, né? Que o Espírito a cobrirá e por isso, enfim. Mas ela queria apenas se conformar ainda mais à vontade de Deus. Ela não queria fugir 1 milímetro da vontade de Deus, que foi a lição no final que Zacarias recebe e põe em prática, né? Quando o menino nasce,
ele coloca: seu nome é João, Deus já escolheu, e essa vontade encontra o aceite do meu coração, né? O meu coração está junto com a vontade de Deus. E isso é muito belo, né? Você vê que às vezes a gente tem alguns, né, enganos, vamos dizer assim. São Zacarias teve né, essa dificuldade com o anúncio da chegada do seu filho. Mas o mais importante, muitas vezes, né, se a gente puder não errar, melhor. Mas já que erramos tanto, o mais importante é que aprendamos com os nossos erros a nos conformar à vontade de Deus. E foi isso que Zacarias fez, né? Ele se entrega totalmente. E então ele vai falar, né? Seu nome é João. Todos ficam admirados, né? E é uma admiração porque Isabel falava João e Zacarias também falou. Zacarias estava mudo, né? Ele não podia se comunicar antes. Então você vê que aquilo é mesmo uma profecia, né? Foi uma profecia para Zacarias e foi uma profecia para Isabel. As vontades ali dos pais estão unidas, porque os dois receberam a mesma palavra, né? Então você vê essa sucessão de profecias para a chegada de um profeta tão importante. E é por isso que depois, né, todos ficam admirados, né, amedrontados e se perguntando o que será desse menino, né? E é um menino que a gente sabe, né, que vai preparar, que vai apontar para o próprio Cristo, o maior e o último dos profetas, né? Então, e até aqui tem uma profecia no nome de João, né? Zacarias significa, né, na etimologia, significa aquele que se lembra de Deus, né? Lembrando de Deus, enfim. E a gente se lembra de algo que não está presente. E é por isso que o nome de João não pode ser Zacarias também, porque ele tem a missão de apontar o Deus presente. João, a etimologia mais comum vai dizer que é a graça de Deus, né? Enfim. Mas em alguns casos também pode significar apontar para algo. E é justamente isso que João faz, né? Ele aponta para aquele Deus presente, enquanto o que está antes dele, que seriam os pais, estavam se lembrando de Deus. Por isso que o nome de Zacarias e logo depois o nome como João também já é outra perfeição, né, dessa profecia para a chegada desse grande profeta que apontou para o Cristo e que preparou os caminhos do Senhor e que por isso, né, nós comemoramos tanto o seu nascimento e queremos tanto seguir as suas virtudes. Bom, é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima.